Queres ter mais dinheiro? Queres ter aquela pessoa fantástica na tua vida? Queres ter um corpo fantástico? Se queres ter alguma das coisas que eu referi, então fica comigo, pois eu vou dizer-te o que é que tens de fazer para assim seres uma pessoa mais feliz e realizada. Pois é, no vídeo anterior falei-te como é que esta estrutura de comunicação é a mais usada, como é que ela capta a atenção, a nossa atenção, e como, por norma, apesar de captar a nossa atenção, ela não entrega os resultados que supostamente prometia ou promete entregar. Se analisares a estrutura de comunicação que eu usei no início do vídeo, ela tem por base este caminho: ter, fazer, ser. Este tipo de comunicação funciona muito bem para captar a nossa atenção, pois por norma é como nós pensamos. Ou seja, eu quero ter algo, então eu preciso de saber o que é que eu preciso de fazer para ter isso que eu quero, pois eu acredito que quando tiver aquilo que eu quero, eu vou ser a pessoa que gostaria de ser. Pode ser uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, uma pessoa focada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa disciplinada, o que for que eu acredito que quero ser e que para ser isso eu preciso de ter alguma coisa ou algumas coisas, e para ter essas coisas eu preciso de fazer algo que me vá fazer com que eu tenha essas coisas para eu depois ser aquilo que eu realmente quero ser. Eu acredito que conseguimos obter resultados muito mais interessantes se usarmos a estrutura ao contrário, ou seja, ser, fazer e ter. Quando tu és aquela pessoa, fazes aquilo que por norma aquela pessoa faz e por consequência tens aquilo que aquela pessoa tem. Se achaste isto um pouco confuso, sem stress, é natural que sintas isso, afinal de contas estamos a pensar ao contrário. A minha sugestão é que numa primeira fase passes para um passo intermédio que funcione como uma ponte para pensares e começares a usar esta estrutura ao contrário, de forma a que com a prática comeces logo a pensar desta forma ao contrário, logo de raiz. Então, primeiro pensamos como normalmente a maioria das pessoas pensa, ou seja, eu quero ter algo, pode ser a casa, o carro, a namorada de sonho, o que for. E agora a lógica seria, então o que é que eu preciso de fazer para ter isto que eu quero ter? O truque é agora saltares para a estrutura da sequência inversa. Então se eu quero ter algo, em vez de saltares para, então o que é que eu preciso de fazer para ter aquilo que eu quero, salta para, eu quero ter algo, então quem é que eu preciso de me tornar para ter aquilo que eu quero? Quem é que eu preciso de ser para ser essa pessoa que, por norma, tem aquilo que eu quero ter? Quem é que eu preciso de me tornar para ser a pessoa que, por norma, tem isto? Claro que tu podes dizer, pois, mas eu não sou essa pessoa. Se eu fosse essa pessoa, já tinha aquilo que eu quero. Bingo! Acabaste de me dar razão. Acabaste de me demonstrar que a melhor estrutura, a que mais funciona, é a estrutura do ser, fazer e ter. Naturalmente tu podes dizer, pois, mas eu não sou. Então se não és, faz-te conta. Isso mesmo, faz-te conta. Se não és uma pessoa otimista, faz-te conta que és uma pessoa otimista. Já fiz um vídeo a explicar como é que se treina o otimismo. Se não és uma pessoa que tem por hábito aprender coisas novas, faz-te conta que és uma pessoa que tem por hábito aprender coisas novas e vai aprender coisas novas. Se não és uma pessoa que cuidar de si é uma prioridade, faz-te conta que és esse tipo de pessoa e nos próximos meses cuidar de ti passa a ser uma prioridade. Porque tu estás a fazer-te conta que és aquele tipo de pessoa que cuidar dela é a prioridade. Aqui a questão é que o teu inconsciente não distingue a verdade da mentira. Até porque essa história da verdade e da mentira dava um vídeo de pelo menos umas 2 horas. Mas tendo por base esta lógica, faz-te conta que és aquilo que queres ser. E então faz aquilo que essa pessoa que tu queres ser faria. E provavelmente, por efeito secundário, começas a ter aquilo que queres ter. Ou então, no processo, acabas por perceber que a partir do momento em que te tornaste a pessoa que tinhas de ser para ter aquilo que querias ter, quando passaste a ser aquilo que querias ter, deixou de ser assim tão importante.